A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa o seu lar. Nesse vídeo de hoje nós já estamos no nosso 12º encontro do segundo trimestre de 2021 da EBD, a Escola Bíblica das Assembleias de Deus. O tema de hoje é o diaconato. Essa aula vai ser ministrada em todas as Assembleias de Deus no dia 20 de junho de 2021. Eu gostaria de convidar você para ir comigo até o final desse vídeo. Tenho certeza que será uma aula muito boa e abençoada e que vai transformar e abençoar a sua vida de uma forma especial. Queridos irmãos, então nessa aula de hoje, o textual está em 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo de número 13, que nos diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A verdade prática é que aquele momento filosófico onde o comentarista nos convida a pensarmos antes da aula, né? Aquele momento onde a gente vamos refletir sobre aquilo que será ministrado, nos diz assim: embora o diácono seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Queridos, nós temos que guardar bem essa palavra, né? Diaconia, que é uma missão para todos os crentes. Gostaria que você, querido amigo, querido irmão, pensasse um pouquinho sobre isso. A diaconia é uma missão para todos os crentes, não para só o ministério específico. A leitura bíblica em classe, né, que é onde o comentarista ele nos traz essa base teológica para nós pensarmos, e eu gostaria de convidar você, querido amigo, querido irmão, que tem nos acompanhado através desse estudo, né, da EBD, a Escola Bíblica das Assembleias de Deus. Gostaria de convidar você para que você pegue a sua Bíblia na sua casa, confira essas referências bíblicas para ver se aquilo que o professor está sendo ministrando tem coerência, se tem fundamento mesmo nas Escrituras Sagradas. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao versículo de número 13. Eu vou lá ler apenas do versículo 8 ao versículo 9, que nos diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Queridos, então nós estamos aqui já saindo da leitura bíblica em classe, já vamos aqui para o primeiro tópico. E o primeiro tópico vai falar sobre a diaconia de Cristo. Pensando um pouco sobre a questão da diaconia, e nessa lição de hoje, né, na 12ª lição, nós estamos falando sobre o ofício do diácono, tanto na igreja primitiva como nos tempos atuais. O comentarista ele nos trouxe aqui em primeira mão a diaconia de Jesus Cristo. Queridos, quando nós pensamos sobre diáconos, quando nós pensamos sobre diaconia, né, nós temos que levar algumas coisas, né, algumas considerações, principalmente a construção da palavra diáconos, né, o diáconos do grego, da palavra diaconia. Nós temos que pensar um pouquinho sobre essas palavras. E é bom a gente logo na introdução começarmos a pensar sobre isso. Por que eu quero trabalhar dessa forma com os irmãos? Porque há uma construção teológica, com mais de 2000 anos nós já vivemos no cristianismo, e há uma construção teológica. E muitas das vezes a construção teológica, ela nos impede de enxergarmos as Escrituras dentro da sua essência original. Em que sentido? Muitas construções, ou a construção teológica, e eu estou aqui dizendo específico sobre o governo eclesiástico que houve na história do cristianismo desses 2000 anos, ou a administração eclesiástica, né? A história da eclesiologia, a história da administração eclesiástica, a história do governo eclesiástico que já tem, não sei, 2000 anos, muitas das vezes ela nos impede de enxergarmos
as Escrituras da forma original. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós fazemos parte de uma denominação, de uma igreja, e por fazer parte dessa igreja, de pensarmos conforme a construção teológica desta igreja, nós já vamos para a Escritura com uma ideia pré-formada, ou uma ideia formada. Nós não damos o direito de entender o que a Escritura está dizendo para nós. Porque a construção teológica nos faz entender a Escritura conforme fomos doutrinados, ou conforme fomos ensinados, ou conforme seja a igreja tem ou pensa que tem uma patente ortodoxa. Tá? Então isso nos impede de enxergarmos as Escrituras de uma forma bem clara. Então, para enxergarmos a Escritura de uma forma bem clara, para nós entendermos sobre o conceito de diaconia, para nós entendermos o que é o diácono no primeiro século da igreja, ou ali nos primórdios da igreja primitiva, nós precisamos de abrir mão desses conceitos que foram criados ao longo do tempo. E na lição passada nós falamos que há 4 formas de governos, ou 4 formas de administração eclesiásticas que foram surgindo durante esses 2000 anos, pelo menos as 4 principais. Nós trabalhamos aqui, que são o presbiterianismo, que é uma das administrações eclesiásticas. Nós temos o congregacionalismo, que é também uma das formas de governo eclesiásticos. Nós temos o episcopato, também, que é uma forma de governo eclesiástico. E nós temos o representativo. De forma que, quando nós falamos de diácono e quando nós falamos de diaconia, quando nós falamos do exercício da diaconia dentro da igreja, nós somos tendenciosos a pensar ou seguir uma dessas linhas de governância eclesiástica. Quando nós deveríamos ir para as Escrituras Sagradas de uma forma livre, de uma interpretação livre, para que possamos entender as Escrituras dentro da sua essência. Nós temos a lição passada, falamos sobre a lição passada, aquele exemplo do presbítero, Quando você aplica essas 4 correntes, ou essas 4 formas de governo, nós vamos chegar à conclusão que na igreja primitiva havia 3 ofícios. Havia o ofício do presbítero, o ofício do bispo e o ofício do pastor. Justamente por causa da guerra das nomenclaturas que foram se criando ao longo da história do cristianismo. Então, se nós usarmos essas 4 formas de governos eclesiásticos, nós vamos chegar a essa conclusão, que havia 3 ofícios. Quando que a própria Escritura e a própria hermenêutica do texto, que nós falamos na lição passada, a própria hermenêutica do texto está dizendo para mim que só havia um ofício. Um só ofício com 3 funções diferentes. Ou seja, a função de bispo, que era supervisor, estava dentro do ofício de presbítero. A função de pastorear, que nós encontramos também, está dentro do ofício do presbítero. Não havia 3 nomenclaturas como nós queremos entender nessa construção teológica do século XXI. Então por que eu estou dando essa introdução, queridos? Para que quando nós formos para a Escritura, para ir para a Escritura, nós precisamos de esvaziarmos dessa construção teológica que foi criado ao longo do tempo. Como eu disse na lição passada, não há problema nenhum consagrar pastor, bispo, ancião, e as outras nomenclaturas que nós temos aí. Mas querer que isso é uma ortodoxia da igreja primitiva, aí já é muito, Aí já é demais nós pensarmos dessa forma. Então são erros. E qual que é o problema que nós encontramos? As pessoas têm dificuldade de enxergar isso e quando você fala sobre isso, causa um choque nas pessoas. E por que causa esse choque? Porque nós somos tendenciosos a olhar para as Escrituras usando uma construção teológica de mais de 2000 anos, ou usando uma construção teológica de uma dessas formas de governo eclesiástico, seja ela um presbiterianismo, seja ela um congregacionalismo, seja ela um episcopado, seja ela um representativo. Queridos, partindo desse princípio, então, quando nós falamos sobre diaconia, ou quando nós falamos sobre diaconato, nós pegamos essa palavra diaconato, ou a ideia de diaconia nas Escrituras Sagradas, nós vamos observar quando nós pegamos alguns textos fora de Atos capítulo 6,
quando nós aplicamos uma hermenêutica e vamos fazer uma análise no geral, saindo de Atos capítulo 6, e nós precisamos de sair de Atos capítulo 6 para entender o que é diaconia e o que é também ser um diácono. A palavra diácono quer dizer aquele que serve, né? E diaconia é serviço, ministro. De forma, então, que quando nós trabalhamos a ideia de diaconia, nós também vamos chegar na ideia de doulos, né? Ou doulos, que é o escravo, né? Também do grego, nós vamos chegar a essa ideia que diaconia é escravo ou servo, aquele que serve. Quando nós pegamos também a palavra diácono, né? E quando nós usamos a ideia de diaconia, nós vamos pegar alguns versículos na Bíblia Sagrada. Eu gostaria de usar como exemplos para nós aqui, Romanos, capítulo de número 13. Vamos lá? Gostaria de convidar você que está na sua casa, você amigo, e tem muitas pessoas que estão nos acompanhando. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, Romanos capítulo 13, e versículo de número 4 vai nos dizer o seguinte, do 13:3 a seguir. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Quereis não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Queridos, quando nós pegamos então esta palavra, quando nós pegamos aqui na Escritura, essa palavra ministro, né, nós estamos falando das leis romanas, Paulo está escrevendo aos irmãos em Roma, e está dizendo sobre as leis, né, sobre os magistrados, que eles eram ministros de Deus. E quando nós pegamos esta palavra no original grego, no como nós aplicamos a exegese, uma hermenêutica aqui no texto, vamos entender então que ministro é diaconós, que é a mesma ideia de diácono. Ou seja, Paulo está dizendo que a lei, ou que as leis e que os ministros, né, que as autoridades deste mundo são diaconia, servos, ministros, que estão a serviço de Deus. Aí nós já começamos a entender um pouco sobre o que é ser diácono, o que é diaconia, o que é diácono. Nós começamos a entender, então, quando nós pegamos essa palavra separada do contexto de Atos dos Apóstolos, começamos a entender que essa palavra era usada no sentido de quê? De servir, no sentido de ministrar, no sentido de ser escravo, de forma que diaconia está envolvido no serviço, no servir à mesa. Diácono, então, a ideia de diácono está relacionada à ideia de escravo, à ideia de servo, aquele que está disposto a servir o próximo. Então, em Romanos capítulo 13, versículo 4, a palavra aqui é ministro, é diaconós, né? Que nós trabalhamos aqui agora. Quando nós vamos para o Evangelho de João, vamos dar uma olhadinha? Evangelho de João, capítulo de número 2, que eu gostaria de ler para os queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando. Evangelho de João, capítulo de número 2 e versículo de número 5, diz-nos assim, vou ler a partir de 2:4. Respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse ao servente, aos serviçais, faz tudo o que ele vos disser, faz tudo o que ele vos disser. Queridos, então desde esse contexto aqui, nós vemos quando Jesus transforma então a água em vinho. E Maria, então, ela chega até Jesus e fala que o vinho acabou. E Jesus começa esse diálogo com ela, de forma que nós vamos encontrar nesse contexto aqui os serviçais, ou seja, aqueles homens que eram responsáveis de levar o vinho aos convidados no casamento, ou seja, eram serventes, eram empregados, eram servos. E a palavra serventes aqui também no grego é diaconós também, tá? Nós vamos entender que a mesma origem de diácono, de servir, de diaconia, então está o mesmo princípio. Esses homens aqui eram diáconos. E aí nós começamos a entender
Por que eu estou trabalhando isso? Porque quando nós vamos chegar em Atos capítulo 6, a seguir 6, 7 e 8, que nós vamos encontrar a figura do diácono ali, né? Ou a instituição do diácono, onde acredita-se que é a instituição, onde os estudiosos acreditam que foi a instituição dos diáconos, perdão, queridos irmãos, onde nós encontramos então ali a instituição dos diáconos, né? E nós vamos mandar esse vídeo aí, nós vamos fazer esse corte aqui não, tá? Os irmãos nos perdoam. Queridos, então, quando nós trabalhamos aqui esse princípio aqui de diácono e começamos a pensar dessa forma, aqueles homens ali, eles eram o quê? Eram diáconos, eram serviçais. Então, esta palavra diácono ou diaconia, o ato de servir, né? A palavra diácono está relacionada à diaconia, que é o ato de servir. Nós vamos ver que nós encontramos esse ofício já em várias partes do Novo Testamento, né? E a questão do diácono não está só relacionado à igreja, havia esse ofício, ou seja, diácono está relacionado a servo, aquele que serve, aquele que trabalha, aquele que presta um serviço. Não é uma palavra que foi inventada em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Então já havia esse ofício, né? Aí nós vamos, em Atos capítulo 6, vai ser pegado, emprestado esse ofício e ser introduzido dentro das Escrituras como ofício eclesiástico, nós vamos encontrar dentro das Escrituras Sagradas. Quando nós vamos também para Mateus capítulo 20 e versículo de número 26, vamos dar uma olhadinha? Mateus 20 e versículo de número 26, que nos diz assim: não sereis assim entre vós, pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. A palavra servo aqui também é diakonós, né? É diakonós, é a palavra servo que aparece, que é o mesmo princípio de diácono, é o mesmo princípio de diaconia, é o mesmo princípio de servir, é o que Cristo está falando, olha, entre vós, o que quiser ser o maior, terá que ser o servo, aquele que serve, aquele que está pronto para lavar o pé, aquele que está pronto para servir ao próximo. Partindo ainda desse princípio, versículo 27, né, capítulo 20, versículo 27 diz: e quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Então, diácono, diaconia é ser escravo, é estar disposto a dar a sua vida, a servir o próximo como a si mesmo, ou melhor do que a si mesmo. Versículo 28 diz-nos assim: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui então nós entramos já no primeiro tópico e estamos trabalhando sobre essa ideia. Aonde nós vamos chegar então que Cristo, ele se coloca na posição de diácono. Cristo, ele se coloca na posição de servo, daquele que serve. Romanos capítulo 5, versículo de número 8, quero ler também para os irmãos. Romanos capítulo 15 e versículo de número 8 diz-nos assim: digo, pois, que Cristo foi feito ministro. A palavra também aqui, ministro, é diaconós. A palavra ministro, Cristo, ele se fez diácono, Cristo ele se fez servo, Cristo se colocou na posição de diaconia, de servo, aquele que serve, aquele que dá a sua vida, aquele que é capaz de servir ao seu próximo. Então, diácono é o ofício de servir o próximo. Diaconia é o ato de se colocar em servir o próximo. E nós temos o maior exemplo. Cristo diz que ele então veio para servir. Cristo ele veio como servo para servir. Partindo desse princípio, querido, quando nós pensamos na pessoa de Jesus Cristo, entendemos que Cristo, diaconia para Cristo era filosofia de vida. Diaconia para Cristo era modo de vida.
Diaconia para Cristo era o viver dele dia a dia. Cristo então era Deus, ele se esvazia da sua glória e se faz servo, ele se faz diácono, ele se faz diaconia dentro das Escrituras Sagradas, usando Cristo como exemplo. Diaconia para Cristo era um modo de vida. Cristo se tornou servo. Cristo ele era tão servo que ele lava os pés do seu discípulo. E aí nós começamos a entender o que é então diaconia. Diaconia, então, dentro do contexto das Escrituras Sagradas, não dentro da construção teológica que nós vamos encontrar ao longo do tempo, diaconia ou diácono, o ato de ser diácono, ou diaconia dentro das Escrituras, é uma filosofia de vida. Diaconia é servir o próximo. E quando nós pensamos em Cristo, quando nós estamos trabalhando aqui no primeiro tópico, então, diaconia para Cristo era uma filosofia de vida. Cristo, ele curava os enfermos. Cristo, ele alimentava as pessoas. Cristo, ele trazia a palavra às pessoas. Cristo, ele lavou os pés dos seus discípulos, de forma que a vida toda de Cristo foi para servir o seu semelhante. Queridos, essa lição de hoje é uma lição muito linda, porque ela nos mostra o que é diaconia. Diaconia é o ato de servir. Diaconia é filosofia de vida. Por que eu estou frisando essa palavra? Porque isso é a verdadeira diaconia. O verdadeiro diácono, ele está muito mais além do que um ofício. A diaconia, quando nós trabalhamos a ideia de diaconia dentro do cristianismo, quando nós trabalhamos a ideia de diaconia dentro da igreja, diaconia tinha que ser uma das principais, ou é uma das principais funções da igreja, que é servir o próximo. Querido, como nós estamos carentes, desse princípio, o princípio da diaconia, o princípio de servir o próximo, o princípio de amar o próximo, o princípio de lavar os pés do próximo, queridos. Irmãos, nós precisamos de vivenciar a diaconia no meio da igreja. Nós precisamos de vivenciar ou seguir o exemplo de Cristo no âmbito de diaconia. Diaconia era então uma forma, era a filosofia de Cristo. Cristo, ele não pregou diaconia, ele vivenciou diaconia todos os dias do ministério, ou todo o seu ministério terreno sobre a face da terra. Nas Escrituras nós vamos ver isso. Cristo, então, servindo o próximo. E o comentarista, ele colocou aqui, então, um primeiro tópico sobre isso, sobre o que é diaconia. E quando, então, nós partimos desse contexto, nós entendemos aqui, usando uma hermenêutica, usando uma exegese, pegando as palavras separadamente, em cada contexto, nós vamos entender que diácono é servir ao próximo. Diácono é escravo, Havia esse escravo, ou aquele que era escravo, que prestava o serviço para o seu senhor, ele era chamado diácono. Pegamos aqui também nesse contexto também, que a lei, Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, que a lei, que os magistrados eram diácono, ou faziam uma diaconia, ou exercia a diaconia para Deus. Quando nós pegamos também, usamos aqui como exemplo também, Cristo, que é um grande diácono. E agora, quando nós partimos então para Atos capítulo 6, e que nós vamos chegar aqui um pouquinho no segundo tópico, para chegar então na figura do diácono, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, nós então precisamos primeiro entender a palavra. Nós precisamos de entender primeiro o que é diácono, nós precisamos de entender primeiro o que é diaconia, para chegarmos então na pessoa do diácono em Atos dos Apóstolos. Por que eu digo tudo isso, queridos? Porque há uma construção teológica, e nós somos tendenciosos a olhar para Atos dos Apóstolos capítulo 6, como que se ali começasse tudo, Como que se não houvesse essa ideia
tanto no mundo romano, no mundo grego, como na cultura judaica. Nós somos tendenciosos a pensar que não havia essas pessoas que exerciam o diácono. Não como ministério, como ofício eclesiástico que nós vamos encontrar a partir, dessa construção teológica de Atos capítulo 6, Filipenses e Timóteo. Dessa forma, como ofício do cristianismo, nós não temos realmente, mas como o conceito, como pessoas que serviam, pessoas que eram escravos, pessoas que serviam o próximo, ministro, então nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. Queridos, então eu quero aqui fechar com os irmãos o primeiro tópico da nossa 12ª lição do segundo trimestre de 2021. Queridos irmãos, então nós estamos aqui nesse segundo tópico, e já falamos um pouco, já trabalhamos o primeiro tópico aqui, trabalhamos sobre diaconia, pegamos aqui, aplicamos uma hermenêutica, aplicamos uma exegese aqui, e trabalhamos sobre essa ideia, o que seria diaconia, o que é diácono. E chegamos a essa conclusão que essa ideia já existia, homens, diáconos, já existia diáconos. E pensando dessa forma, o que seria? Diácono seria o servo, diácono seria o escravo, diácono seria o ministro, diácono seria aquele que serve. Então, nós trabalhamos todos esses conceitos no primeiro tópico. Nesse segundo tópico aqui, nós vamos trabalhar a ideia quando é que então essa pessoa ou essa função, esse ofício, ele vai surgir então dentro da igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, nós vamos ver. Então, quando é que começa o surgimento, então, desse ofício, ou o surgimento de pessoas que vão fazer, ou vão exercer a diaconia na igreja primitiva. Atos capítulo 6 vai nos dizer esse contexto desse surgimento. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus da fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição, guarde essa palavra, na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reunidos com todos os seus discípulos disseram: não é certo que negligenciamos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Então, quando nós partimos desse princípio, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, vai nos dizer que a igreja ela havia crescendo e muitas pessoas estavam se convertendo. E com muitas pessoas se convertendo, também muitas viúvas se converteram ao cristianismo. E a parte social da igreja, houve aqui uma reclamação entre os judeus chamados judeus helenistas e os judeus agora, entre os judeus de fala grega e entre os judeus que falavam hebraico. Queridos, então houve essa confusão, houve essa discussão que as viúvas de fala grega, ou seja, as viúvas helenistas que nasceram ou que viveram fora de Israel e nesse momento estavam vivendo dentro de Israel, parece que estavam sofrendo um preconceito. Ou seja, vamos aqui trazer aqui para a gente entendermos melhor, as viúvas de fala grega ou as viúvas helenistas estavam ganhando um pão, enquanto que as de fala hebraica, ou as que nasceram, ou as que eram ali da região mesmo, ali natural, tinham nascido dentro de Israel, elas estavam ganhando 2 pães. Então essa era a confusão. E por causa dessa murmuração, justamente vai dizer aqui, e estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Essa palavra distribuição, dentro do grego também quer dizer diaconia, ou seja, estava sendo esquecida na diaconia diária de alimento, na divisão de alimento, na ministração de alimento. E os apóstolos fazem uma reunião, então, com os seus discípulos e decide, então, traz essa proposta que não seria bom eles largar o ministério da palavra para estar no ministério de servir. E a palavra aqui, servir à mesa, também é diaconia.
ou exercer a diaconia, servir às mesas. Então veja, queridos irmãos, os apóstolos chegaram a essa conclusão e fazem essa reunião, e dentro dessa reunião, o que eles decidem? Que deveriam ser escolhidos 7 homens para esse ministério, o ministério de servir, para a diaconia, para exercer, para servir às mesas, para administrar essa parte, a parte social da igreja primitiva, para servir, para que não houvesse essa contenda. E foram escolhidos 7 homens aqui. E é interessante que há muitas coisas a respeito desses 7 homens. Alguns falam que 7 homens da língua que falavam hebraico e 7 homens que falavam grego. Outros já falam que esses 3 homens, né? 3 homens que falavam hebraico e 3 homens que falavam grego. E um aqui que seria um prosélito, né? Que era um gentil convertido ao judaísmo. Então nós não vamos se perder dentro desse contexto, de forma que foram 7 homens escolhidos. E quando nós pensamos sobre esses homens que foram escolhidos para exercer esse ministério, queridos, e nós pensamos na construção teológica que nós vivemos no século XXI, nós temos que pensar sobre isso. Porque se nós pensarmos na construção teológica desses 2000 anos de cristianismo, e se nós usarmos a construção teológica do século XXI, se nós usarmos as formas de governo que há eclesiástico no século XXI, para analisar as Escrituras Sagradas em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vamos perder muito na grandeza do ministério do diácono. Por que nós vamos perder? Porque hoje o diácono é visto como porteiro, né? Como aquele que está ali para auxiliar o presbítero, o evangelista, né? Aquele que está para auxiliar. E parece que a função do diácono é só essa. E por mais que nós forçamos, mas em todas as formas de governo que nós conhecemos hoje, todas elas trabalham mais ou menos essa ideia que nós temos ou que nós encontramos dentro da Assembleia de Deus. Sendo assim, irmãos, nós perdemos um pouco da grandeza dos diáconos do primeiro século. Porque os diáconos do primeiro século eles não ficaram só presos nisso. Quando nós vamos olhar para esses homens, pegamos aqui a exemplo Estevão, capítulo 6, e versículo de número 8 vai dizer o seguinte, que Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Veja, queridos irmãos, quando nós pegamos a história desses homens, desses diáconos da igreja primitiva, eram homens cheios do poder de Deus. E não foram homens que ficaram restritos só no servir. Não foram homens que ficaram restritos só em servir à mesa. Não foram homens que tiveram o seu ministério restrito só em atender as viúvas. Não foram homens que ficaram com seu ministério restrito só na área social da igreja. Mas o texto aqui nos diz, é a hermenêutica do texto, não é eu que estou inventando. É o texto que está dizendo em Atos capítulo 6 e versículo 8, que Estevão, que era um homem que foram escolhidos para essa obra da diaconia, para o diaconato da igreja primitiva, que era um homem cheio do Espírito Santo e que que realizava milagres e sinais entre o povo de Deus. Queridos, veja bem, porque se nós pegarmos a ideia, né, essa construção teológica que nós temos no século XXI, nós perdemos essa grandeza do diácono da igreja primitiva. Esse diácono de Atos dos Apóstolos não ficou preso só no servir à igreja. E nós vemos então, continuando a história em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, nós vamos ver que a igreja primitiva ela passa por uma grande perseguição e os discípulos se espalharam ou foram se espalhando em todo o território. E nesse espalhar nós vamos encontrar mais um diácono que a Bíblia vai nos dizer por nome de Filipe. E esse diácono por nome de Filipe ele vai levar o evangelho até Samaria. E nós vamos entender que esse diácono por nome de Filipe, ou esse homem que exercia a questão da diaconia, né, que servia como diácono, esse homem que serviu as viúvas nesse primeiro momento, ele também não tem seu ministério só restrito em servir
à mesa. Ele não tem só seu ministério restrito a ficar na portaria da igreja. Este homem não. Este homem, por nome de Filipe, que era um dos diáconos também da igreja primitiva, ele não foi consagrado evangelista para sair evangelizando. Pelo contrário, o que nós temos dentro desse texto é um homem que foi chamado ou que foram separado para a diaconia, para servir, mas era um homem que tinha o dom de evangelista sobre a sua vida. Era um homem que foi chamado, ou que era um diácono da igreja primitiva, mas foi um desbravador do evangelho. Se nós pegarmos o dom de apóstolo que nós estudamos nas lições anteriores e trazendo para o contexto atual que apóstolo é aquele desbravador, é aquele que abre a igreja, se nós pegarmos dentro desse contexto, Filipe então, ele também tinha o dom de apóstolo, porque ele foi o desbravador, foi o que levantou ou foi o que fundou uma igreja em Samaria, em várias outras regiões também, naquela toda região onde foi chegando o evangelho. Queridos, quando nós pensamos dessa forma, então, Felipe ele não ficou restrito só nisso, e diz-nos o contexto, não é eu que estou inventando isso aqui, tá? Não é eu que estou inventando, é o contexto, é a hermenêutica do texto que está me dizendo que Filipe não ficou preso só em servir à mesa, só na portaria, só na administração da igreja, só na finança da igreja, como nós vemos nos dias atuais, não. Filipe era um homem também cheio do Espírito Santo, como também Estevão não ficou só preso na área de servir ou na área da assistência social. Quando nós pegamos esse texto aqui, nós vamos chegar então à conclusão, e eu gostaria de ler para os irmãos aqui, que Filipe então ele foi um desbravador. Filipe ele tinha o dom de evangelista. Se nós pensarmos então dentro desse contexto, dessa construção teológica que nós vivemos dentro do século XXI, Estevão também tinha o dom de apóstolo. Tinha o dom de apóstolo. O apóstolo não é isso? Aquele que abre a igreja, aquele que desbrava, não é um missionário? Filipe também foi um missionário. E quando nós pegamos, então, dentro desse contexto, capítulo 8 e versículo de número 9, versículo de número 7, diz o seguinte, capítulo 8, versículo 7, os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham chamando em alta voz, e muitos paralíticos e muitos coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Então veja, irmãos, como era o ministério desses diáconos da igreja primitiva. Que maravilha, como era lindo, o que nós temos que aprender. Nós temos que aprender muito sobre a vida desses homens, mas para aprender sobre a vida desses homens, nós precisamos de abrir mão dessa construção teológica do século XXI. E eu quero dizer mais um pouquinho aqui para os irmãos, capítulo 8 e versículo de número 13, vai nos dizer o seguinte, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Nós vamos ver aqui que Filipe batizava. Diácono abria igreja, diácono abria trabalho, diácono era cheio da unção para curar, diácono era cheio da unção para orar pelos endemoniados. O diácono aqui pastoreava a igreja de Samaria. O diácono desse contexto aqui, ele batizava os novos convertidos. E aí? Como que nós ficamos agora dentro desse contexto? Sobre esses diáconos aqui da igreja primitiva. Esses diáconos da igreja primitiva eram homens cheios do Espírito Santo. E Estevão vai muito mais além, ele tanto tinha uma mensagem para uma cidade, como ele também tinha uma mensagem para uma só pessoa, que é o caso aqui do eunuco. E é interessante que depois que Filipe termina a mensagem, ou depois que ele termina de pregar a mensagem, Filipe também batiza o eunuco.
É Bíblia, é hermenêutica, é o texto que está dizendo, não é eu que estou inventando, queridos irmãos. E aí, para nós finalizarmos então aqui, para que o vídeo não fique muito longo, para nós finalizarmos aqui e entendermos sobre o que eu estou dizendo para os irmãos, nós vamos entender aqui então que dentro desse contexto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver esses diáconos fazendo tudo isso. E aí essa figura do diácono dentro do Atos dos Apóstolos, ela vai sair, né? Ou ela vai deixar de ser comentada. E aí nós vamos chegar então na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipe, e a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo também, nós vamos encontrar capítulo 3 também, sobre a pessoa do diácono. Então, querido, quando nós vamos para a carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipe, né, aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar ali também, nós vamos encontrar os presbíteros, nós vamos encontrar um corpo também de diácono. E quando nós vamos também para a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3 também, nós vamos encontrar também a figura do diácono ali também na igreja de Éfeso. E é interessante, queridos, que quando nós pensamos nos diáconos, que Paulo está escrevendo aos irmãos em Filipe e os diáconos em Efésios, nós não vamos encontrar ali a sua função, né? E aí o que nós temos aqui? Entre Atos capítulo 6 e as cartas paulinas, né? As duas cartas de Paulo a Timóteo e aos irmãos em Filipe, aos filipenses, o que nós vamos encontrar aqui é uma construção teológica, tá? O que nós vamos encontrar aqui, então, o que seria? É uma construção teológica. O que existe entre Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo é uma construção teológica. O que acontece aqui? Então, os estudiosos, né, quando eles estudam, ou quando eles pensam a respeito desses diáconos, das cartas de Paulo, o que eles fazem para entender esse ofício? Eles fazem uma ponte, né, entre as cartas e Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Capítulo 6, 7 e 8. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma construção teológica. E essa construção teológica entende o quê? Entende que esses diáconos que havia na igreja de Filipe, que esses diáconos que havia na igreja de Éfeso, exercia os mesmos ofícios que aquele diácono da igreja primitiva ou de Atos dos Apóstolos exercia. Então, quero parar aqui para que os irmãos entendam e reflitam sobre isso. O que nós temos entre Atos capítulo 6 e as cartas paulinas é uma construção teológica. Porque nas cartas paulinas não fala o que esses diáconos faziam realmente. Se eles faziam realmente o que esses diáconos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, faziam. Então, o que nós temos aqui é uma construção teológica entre Atos, capítulo 6, e a carta de Paulo aos Filipenses e a carta de Paulo a Timóteo. O que nós temos aqui, então, é uma construção teológica. Queridos, então, para nós finalizarmos aqui no terceiro tópico, para nós finalizarmos aqui, o comentarista ele vai nos dizer sobre os pré-requisitos que eram necessários para que uma pessoa chegasse ao diaconato, ou para que exercesse, então, o diaconato. Então, nós temos o tópico 3 aqui, o comentarista vai dizer o perfil e a função do diácono. Então, no tópico 3, nós temos isso. O comentarista vai trabalhar essa ideia e você, querido irmão, você tem toda essa liberdade de trabalhar. Então, para ser diácono, baseado em 1 Timóteo capítulo 3, nós temos aí pelo menos três pré-requisitos. O diácono, então, ele precisava de ser uma pessoa que tivesse um caráter moral. Para ser um diácono, precisava de ter um caráter moral irrepreensível. Segundo, para ser um diácono, eu precisava também de ter ou ser um administrador da minha família, ou trazer a minha família, ou cuidar da minha casa, um homem
que se empenhasse a cuidar da sua casa, porque como que eu poderia cuidar da igreja do Senhor se eu não cuidasse da minha casa? O terceiro requisito que uma pessoa precisava para ser um diácono na casa do Senhor, ali na igreja primitiva, baseada em 1 Timóteo capítulo 3, o diácono tinha que ter uma vida espiritual também irrepreensível. E é interessante que esses requisitos também, ou parte desses requisitos também, estão em Atos dos Apóstolos também, capítulo de número 6. Querido, eu espero que essa aula de hoje seja de bênção na sua vida. Eu espero que você ouça essa aula com calma, com tranquilidade. Você, querido irmão, você que tem me acompanhado nas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos parar por aqui então. Você professor, você superintendente, eu trouxe aqui uma base teológica. E através dessa aula você vai preparar a sua aula e estará ministrando dentro da sua sala de aula. Que Deus abençoe seus alunos, que Deus abençoe a sua vida. Querido amigo, que Deus te abençoe também, você que está me acompanhando através das redes sociais. Que Deus te abençoe e eu te espero para o nosso 13º encontro, que é a nossa última aula desse segundo trimestre. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.